glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de si mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. Se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui 4 intenções de 7º dia. Por favor, fique em pé a família de Dona Ana Joaquina de Jesus, de Carmelina Lima de Oliveira, de Clarice Alves Viana e de seu Edivaldo Aleixo de Almeida. Que Deus abençoe estas 4 famílias que vieram rezar conosco, fortalecido cada vez mais pelo amor e pela graça deste bom Deus que acolhe todos vocês, mesmo diante da tristeza e da dor do coração, mas na certeza que esse nosso irmão e essas irmãs já se encontram no convívio de Deus e possa confortar os seus corações. Podem sentar. Vocês ouviram a primeira leitura de hoje. Ela retrata uma ação do livro de Daniel sobre Susana. Aqui, a descrição desta mulher, disse que era uma mulher belíssima, que traz aqui uma situação de uma acusação infundada de pessoas que são capazes de destruir a vida dos outros.
E veja como o texto vai sendo construído por questão de ter o poder nas mãos, estes dois homens, juízes nomeados que deveriam julgar segundo a lei, simplesmente luta pelos seus interesses escusos, que vai então trazendo a maldade no coração. Não pensa nas pessoas, mas pensa em si. E a tentativa da destruição da vida, o pré-julgamento ou julgamento falso que é feito. Diante da situação, Susana então apela para Deus. Vê que só tinha duas alternativas, tanto uma como outra levava à morte, mas ela preferia morrer dignamente do que passar por um mal, deixar-se levar pelo mal. Susana apela então a Deus que acolha diante da maldade das pessoas. E logicamente esses dois induzindo o povo, veja que a trama já estava toda feita e a destruição pronta, porque as pessoas não tinham a capacidade de julgar, porque aqueles que seriam os juízes, se corromperam. Mas diante desta corrupção da alma da pessoa, a atuação de Deus para libertar esta filha. E coloca aqui um jovem para representar justamente este sinal. Aqui o idoso, os dois, que faz a acusação, é o jovem que vem então defender. A ação de Deus acontece independente da idade, mas mostra que está no coração daqueles que se abrem para poder escutar a palavra, deixar-se conduzir pela palavra, não deixar que o mal tome o seu coração. E assim, a ação vai acontecendo justamente nesta situação. Separados os dois velhos, eles se contradizem, porque não prepararam a trama direito. Cada um traz uma acusação, mas acusação inválida. O jovem Daniel contrapõe os dois justamente para entender onde está o mal. Este às vezes se torna também o nosso problema, que prejulgamos as pessoas sem conhecimento. A Susana seria morta pela acusação dos dois e a conivência do povo. Em muitos momentos acaba acontecendo assim. Vamos julgando os outros, determinando o que pode e o que não pode, a lei de cada um. Um pouco aquilo que a liturgia do domingo estava nos apresentando. Domingo agora, de ontem, nos falava justamente sobre isso, essa questão do julgar o outro. É preciso a gente ter um cuidado. Mesmo que o outro diga, é preciso que você entenda, você acolha, você escute, para que o seu julgamento não seja pela boca dos outros, mas que você seja honesto com as pessoas diante das acusações. É preciso estar atento diante de tudo isso. O Evangelho de hoje, nós estamos no Evangelho de João. Vamos entrar esta semana um pouco nos textos, os textos do julgamento de Jesus. Esta preparação de Jesus, mostrando ele e o Pai como sinal, e os seus acusadores querendo encontrar um caminho para poder matar Jesus. Hoje ele fala de duas palavras aqui que chamam a atenção. Sou luz. Jesus é a luz que nos aponta o caminho. E a luz que nos direciona para o reino de Deus. É a luz para aquele que anda nas trevas. É a luz que liberta, que nos salva, que nos direciona. Mas acima de tudo também é o testemunho, testemunhar.
Sempre digo para vocês que só testemunho não é palavras minhas, mas só testemunha quem conhece. Você tem que ter cuidado para não dar falso testemunho, porque fulano falou e você vai, entra na onda do fulano e acha que tem toda a razão de dizer. E o texto vai então nos apresentando justamente isso, a questão do julgamento, do testemunho, não do julgamento, do testemunho. E Jesus mostra a validade do seu testemunho. E isto se torna fundamental. E nós também devemos ser aqueles que testemunham de verdade aquilo que o Senhor nos apresenta. E o testemunho deve ser validado pela questão do caminhar da nossa fé, do estar voltado justamente o coração para a nossa fé. E Jesus acrescenta: se vocês me conhecessem, conheceria o Pai. É esta experiência de Jesus que nos leva ao Pai. É o conhecer a Jesus que nos dá a oportunidade de aproximarmos de Deus como nosso Pai. E este testemunho que deve ser feito a partir do nosso conhecimento. E assim, busquemos nesta semana entender aquilo que o Senhor vai apresentando a cada um de nós, para que sejamos capazes de testemunhar o sinal desta fé apresentada a cada um de nós. Canta o refrão do Salmo, eu escutei. Fiquemos em pé. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, eu nada temerei. Estás comigo.